Olá, meus queridos amigos. Eu sou Gil Menich, o Conde Basile, e estou aqui no Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, para apresentar mais um programa para vocês, Palavra de Amigo. O Palavra de Amigo de hoje, ele vem com um fato muito polêmico e muito exacerbado ultimamente na internet, que são as artes divinatórias, que são as previsões, que são as leituras de cartas, que são a leitura de búzios, toda essa parte das artes divinatórias, que é o que encanta muito os olhos das pessoas. Mas qual a veracidade disso? Em quem acreditar? Como descobrir se esse profissional que está exercendo a função através das artes divinatórias é um profissional sério? Através de cursos? Através da indumentária? De uma fantasia? De um lugar bem decorado? Do quê? Como que a gente descobre se realmente essa pessoa ela tem potencial de vidência, se ela tem um entendimento com este oráculo que ela está se prontificando a interpretar? Então nós vamos falar hoje sobre isso, sobre a veracidade das artes divinatórias, a veracidade das adivinhações, das premonições e principalmente dos profissionais sérios e dos profissionais fajutos que existem neste meio e principalmente na internet, na facilidade agora que nós temos. Antigamente, quando se procurava uma cartomante, um vidente ou qualquer um pai de santo, tudo se assimilavam isso. E sempre, né, eram aqueles que eram procurados, mas na encolha, né? Ninguém podia saber. Então, você tinha a sua religião, né, tópica, onde você mostrava para as pessoas, para a sociedade, né, eu sou religioso, sou convicto, eu sou praticante da minha religião e tudo mais, mas quando o bicho pegava, era num dessas pessoas, né, que as pessoas iam procurar ajuda e procurar saber e tudo mais, né? Isso mudou? Não mudou. Continua do mesmo jeito. Só que a facilidade agora com a internet ficou muito maior. E a facilidade de outras pessoas ir atrás do desespero dessas pessoas é muito mais fácil. Quem está errado nisso é a pessoa que faz as adivinhações pela rede social ou a pessoa que procura? Aí que é a pergunta. E eu te respondo. Só existe mercado para alguma coisa quando existe um consumo, quando existe uma procura. É a lei, né, da procura. Então, só estão acontecendo essa proliferação de pessoas espertalhonas porque existe uma procura imensa de gente querendo ser enganada.
Existe uma procura descomunal de pessoas que querem resolver a vida assim, no estalar de dedos. Você leva uma vida inteira fazendo porcaria na tua vida, errando, pisando na bola, traindo e tudo mais, e na hora de consertar você quer encontrar um outro ser humano que faça assim e resolva os seus problemas. E tire a culpa das suas costas. E aí você paga o preço que for para isso. Tá errado? Qual a resposta? Vou deixar para você. O charlatão tá errado? Tá. E a pessoa que procura? Ela tá sendo enganada? Não. Porque ela tá errada também. Porque, primeiramente, você tem que ter consciência pelaquilo que você fez. Aquilo que você fez durante toda a vida. E não passar essa responsabilidade de consertar para um terceiro. Para um sacerdote, para um cartomante, para um quiromante, para um catimbozeiro, para um feiticeiro, para o que for. Você fez, você conserta. Essa é a nossa lei do livre-arbítrio. Nós já recebemos uma livre escolha quando encarnamos nesse corpo na Terra. Nós temos a livre escolha, a dualidade, o certo, o errado, o bem e o mal. Nós carregamos todos os sentidos, todos os poderes conosco. Nós temos todos os poderes, o de estragar e o de consertar. Para isso são a roda das encarnações. Para isso nós viemos tantas vezes na Terra, reencarnado e reencontrando as pessoas, se reencontrando para quê? Para que nós corrijamos os nossos erros. Para que nós se encontramos no aprendizado. Quando a gente passa essa bola para o outro, o que acontece? Você simplesmente mascara o problema. Às vezes acontece, você procura uma pessoa, ela vai te dar uma receita, você paga tanto, ele faz um trabalho, um serviço, e às vezes parece que acontece. Por quê? Porque automaticamente você transferiu a responsabilidade e se sentiu liberto naquele momento. Mas é uma falsa sensação de liberdade, porque você simplesmente transferiu a culpa para um pagamento e para um terceiro resolver. Quando na verdade se você só mascara o problema, e quando ele vem à tona novamente, ele vem com uma força redobrada ou triplicada. Então o que acontece? A veracidade nas artes divinatórias, sim, há veracidade. Quando que elas devem ser procuradas? Quando você quiser, sem problema nenhum. Como elas devem ser procuradas e quem você deve procurar é que é o X da questão. Porque as artes divinatórias, elas podem fazer o bem na tua vida ou fazer um grande estrago. Por quê? Porque você tem que ir de uma forma terapêutica para saber o aconselhamento e principalmente para que essas artes divinatórias sirva como um grande espelho e que você consiga se enxergar como indivíduo naquele grande espelho e você consiga ver com clareza tudo o que você está fazendo de errado e principalmente as saídas que você tem que escolher para você. Então, não é o cartomante, a cartomante, o vidente que vai dizer o que eu devo fazer. O grande profissional, a pessoa que realmente tem o dom do oráculo, ela tem como te mostrar-se no espelho. O bom profissional é aquele que vai realmente conseguir despir você da sua alma, para que você se enxergue nu e cru, com todos os problemas e defeitos, sem tirar a sua responsabilidade e dizer que ele vai resolver o seu problema. O oráculo, ele é uma energia poderosa que te mostra o problema de vários ângulos. E isso te faz a facilidade de você conseguir ter uma decisão mais assertiva. Só.
ele não te transforma em milionário, ele não traz a pessoa amada em 3 dias, ele não serve para nada disso, ele não te dá os números da Mega Sena, ele apenas mostra o espelho da sua alma, para que você se enxergue de um outro lado, de várias maneiras, e aí você encontre soluções para o seu caminho. Muita coisa que é dita através das previsões são imutáveis, mas a grande maioria das coisas, elas são para serem mudadas do seu destino. Para isso que vão te mostrar. Existem pessoas que têm este dom, nasce com o dom da interpretação do oráculo, nasce com o dom de passar isso. Ah, mas essas pessoas cobram. Sim, essas pessoas cobram. E por que o oráculo tem que ser cobrado? Porque cada vez que você vai e usa a magia do oráculo para se ver no espelho, você tem que pagar realmente esta ida e volta de tudo isso. Por quê? Porque é um intermédio, é uma interferência no seu ciclo de vida. Porque no momento você vai e tenta essa informação. Isso é usufruído de espírito e de uma espiritualidade que está mediadora entre os planos e as esferas dimensionais. São portais que são abertos naquele momento. E existem vários espíritos, tanto benignos quanto malignos ou maléficos, que eles ainda vivem numa sintonia energética da matéria. Então, tá aí o pagamento para que a coisa funcione, para que você não transfira a dívida para o oraculista, principalmente para a pessoa que está mexendo, para que a energia fique ali contida naquele portal que foi aberto, para que não sobrecarregue você e não sobrecarregue quem fez este serviço, usando essas energias. Então é muito sério, é muito importante e não é uma brincadeira. Por isso que a gente não deve fazer esse tipo de coisa publicamente na internet só para ganhar pix, para ganhar dinheirinho, porque parece que você está fazendo isso de uma maneira séria, você está ajudando. E quem está participando dos dois lados é maléfico. Ah, a pessoa está ganhando muito dinheiro e tal. Isso é momentâneo. A cobrança vem depois. Quando se mexe com o sagrado, quando se mexe com os portais, quando se abre os portais, você se desloca e desloca os encaixes entre as esferas dimensionais. Você mexe com isso. Mesmo que você esteja fazendo de uma maneira figurada, mesmo que você esteja fazendo isso de uma maneira falsa, mesmo que você seja só um golpista, você está invocando portais. Mesmo que você esteja fazendo isso de mentira, mesmo que você não acredite, esteja fazendo isso para enrolar os outros, você está karmicamente mexendo com isso. Sabe por quê? Porque o que você vai falar, mesmo sendo mentira, vai influenciar na vida daquela pessoa. Então você vai mexer nas engrenagens das pessoas. Você vai sugestionar aquela pessoa a ter um tipo de opção. Você vai mexer no livre-arbítrio dessa pessoa, porque você vai colocar para ela, porque ela pode estar num estágio de desespero e você colocar algo muito problemático. Então, quando você faz isso levianamente, mesmo não sendo oraculista, mesmo sendo um golpista, você está brincando de Deus. Você está brincando com o sagrado. E quando você tem consciência e sabe que esta é a sua missão, você ainda tem uma responsabilidade redobrada. Existem pessoas que chegam e procuram oraculistas e às vezes saem de lá bravos porque o oraculista não quis atender e disse não. Você não deve fazer isso, você não deve ficar bravo. Sabe por quê? Porque se ele é um profissional sério, ele vai saber que ele naquele momento ele não pode te dizer nada.
que naquele momento não é o momento de você se conectar. Então ele não vai se prejudicar e não vai prejudicar você. Então talvez se abster de uma informação, mesmo que você vá pagar a ele, porque você está pagando, não quer dizer que você tenha o poder e ele tem a obrigação de dizer aquilo que você quer na hora que você quer, do jeito que você quer. Um bom profissional, uma pessoa que se entende, que conhece de si e que conhece dos oráculos, vai saber o momento certo de te falar ou não, independente da questão financeira. Por isso, ser oraculista não pode ser uma profissão, ela tem que ser um dom. E o pagamento é simplesmente uma consequência do ritual que está acontecendo. E ela não pode ser a base de tudo da tua vida. E nem do consulente, nem do oraculista. Então nós temos que pôr seriedade em tudo. O que nós vamos saber? Quando procurar, o que procurar e como procurar. Primeiramente, o oraculista ele não pode dar a própria opinião. Ele tem que interpretar e você é que decide. Aquele cartomante que chega para você e fala assim: olha, você tem que fazer isso, aí você pergunta: eu devo ir para lá ou para cá? Não, o bom oraculista ele vai dizer: no lado tal acontece tal coisa, no lado tal acontece tal coisa, no lado tal acontece tal coisa. Porque ele te mostra as possibilidades como você se estivesse vendo a sua vida fora, como se você estivesse assistindo a sua vida. Mas a decisão é tua. Ele não pode mexer no livre-arbítrio. A pessoa preparada para isso, que nasce com este dom, tem que estar. Isto é um dom. Ah, mas tem muito curso aí. Tem curso disso, curso daquilo outro. Você pode fazer 500 mil cursos. Se no frigir dos ovos, no final das contas, você não é um escolhido, você não tem o dom, não vai adiantar de nada. Você vai ficar ali lendo o livrinho, fazendo, e as coisas não vão bater. Isso não é uma escolha. Ser oraculista não é uma escolha sua, é uma escolha de lá. Eles que escolhem você como mediador, tá bom? Então, aprenda isso. E não pode ser só uma fonte de ganhar dinheiro. Porque, com certeza, você deve ter algum talento que te faça a tua remuneração ser uma coisa boa. Você pode ter talento em várias outras áreas para trabalhar. Mas não acredite que viver apenas do oráculo e ser dessa forma é uma opção. Ou ler um livrinho, ou comprar um baralho e sair aí, ou pegar o búzio. Justamente oráculos que são fundidos a uma questão religiosa, são mais ainda delicados. Porque, além de tudo, você tem que ser adepto dessa religião, você tem que ter os anos dentro dessa religião, você tem que ter a autorização dos mais velhos, ser um escolhido e, principalmente, você tem que ser seguidor e saber todos os preceitos dessa religião. Entendeu? Como o búzio, por exemplo. O búzio é jogado pela pessoa feita no santo, de candomblé, com todos os seus anos, tudo bonitinho. Então, o que acontece? Quando você decide por ser um sacerdote de algum tipo de seita ou religião, você tem que começar e seguir aquilo como é. Não pode misturar. Ah, eu sou da Umbanda, mas eu jogo búzio. Eu sou do sei o quê, mas eu vou... Não, não é. O búzio não é da Umbanda. Mesma coisa. Ah, eu sou da Umbanda, eu jogo carta. A carta é você. Você pode ser um bandista, mas o ser cartomante ou não, você não precisa ser um religioso. Você pode ser de qualquer religião, porque o cartomante, o quiromante, ele é uma prática que ela não é religiosa. Está muitas vezes integrada aos centros, aos terreiros. O que é a parte divinatória no terreiro de Umbanda? São as entidades. São as mensagens dos pretos velhos, dos caboclos, dos guias. Elas são já. E elas, como são os espíritos que falam, já através da mediunidade, elas são gratuitas. Por quê? Porque é uma prática, não é sua do médium, é uma prática do espírito. O médium, ele só está trabalhando. Quando a gente usa dos objetos, dos oráculos, é outros 500. É o encarnado acessando um objeto sagrado que abre portais
para que tenhamos informações. Já o médium, ele está mediando a passagem de um espírito, e o espírito é que está fazendo esta missão, esta palavra na Terra. Por isso que quando é espiritual, quando o espírito está se utilizando da mediunidade, da incorporação, ele não é cobrado. Por quê? Porque é uma missão do espírito, não é uma palavra do encarnado, é uma palavra do espírito. Já o oráculo é uma palavra do encarnado. Então, o encarnado, você tem a energia terra, porque a pessoa é viva, ela pisa na terra, e toda a terra é movida aos valores, todos os valores, quando você está na terra, você mexe, principalmente quando você vai mexer nas questões astrais. Então, por isso está a diferença de uma coisa e outra. Tá bom? A mediunidade, ela é gratuita e ela é um trabalho voluntário de escolha. O oráculo é um trabalho do ser encarnado com o ser astral. E você não precisa ser um adepto religioso, a não ser que o oráculo seja vinculado à religião, como o búzio, o ifá, como vários outros objetos de adivinhação que são ligadas às religiões. Quando ele não é ligado à religião, você não precisa ser um adepto religioso. Então tem muitas pessoas. E tem as pessoas que trabalham com as terapias integrativas, que são terapias através de vários elementos terapêuticos que isso trabalha. Isso é uma coisa que se aprende, os terapeutas eles estudam, eles vão a fundo com várias coisas. Então ele está apto a falar para você como terapeuta de integrativo, que ele se integra e trabalha. E às vezes sacerdotes ou pessoas religiosas também estudaram e são terapeutas, além de religiosos. Mas uma coisa não influi a outra. Ok? E as terapias, elas são através de várias coisas e é um serviço como a terapia dos psiquiatras, dos psicólogos que estudam para como a medicina, como os médicos que aprendem, os terapeutas também aprendem e desenvolvem. E ser terapeuta apenas é um dom, mas é um dom profissional, não é um dom específico como as pessoas escolhidas para alguma coisa. Então você pode desenvolver as terapias através disso. Então não vamos confundir, nem bater tudo no liquidificador, que fica uma gororoba, tá? Então, temos médiums que trabalham com a conexão com o espírito, gratuito, é um serviço voluntário, é um serviço digno com a espiritualidade. Os oraculistas, que nascem com o dom do oráculo, que tem essa coisa toda, cobram porque tem a fusão da magia através disso, e temos os terapeutas, que estudam vários tipos de terapia integrativas e que conseguem manipular vários tipos de terapia com cristais, com pedras, com várias coisas, com cores, com cromoterapia, com tudo isso, que é uma ciência exata que trabalha com as energias, é uma ciência energética e você trabalha com isso, e isso é um trabalho, a pessoa estudou para isso, então profissionalmente você vai procurar um terapeuta desse tipo para cuidar da tua vida. Mas são elementos distintos. Claro que ele também pode ter esses dons e ser vinculado a uma religião. Só que é um combo, né? Só que o profissional ele tem que saber dividir o que é a parte religiosa, o que é a parte de dom, né? De dom de missão, e o que é a parte profissional de estudos científicos. Ok? E não misturar tudo isso. E de preferência, não fazer palhaçada na internet. Porque além de você estar trabalhando negativamente o seu karma, você está brincando com a vida dos outros. E principalmente, se você também assiste esse monte de bobagem na internet e participa, gasta seu dinheiro, pergunta e vai, você está alimentando isso. Então você tem que ter uma medida de certo e errado e um desconfiômetro também, né? Cérebro foi feito para usar, né? Intuição, todos nós temos. Nós nascemos com todas as magias, nós nascemos com todos os dons.
eu não sou melhor do que ninguém, e a minha opinião não é a mais acertada do mundo, nem a menos acertada do mundo. Ela é só a minha opinião. Se ela bate com você, siga. Assim como eu aprendo, vendo os outros também. Então, meu querido, minha querida, nunca deixe de colocar na sua balança e pesar o que você acha. Isto é certo? Isto é errado? E ter a desconfiança do que está acontecendo. Não se entregar cegamente nas pessoas e aprender que uma coisa, nada vem de maneira fácil e ninguém te livra daquilo que você fez. Quando se faz, aqui se paga. Então pense que você não vai transferir para os outros a sua responsabilidade. Uma hora você volta e vai ter que pôr a mão ali, ó, tá? Na M e limpar aquilo que você fez. Aquela M que você fez. Entendeu? E não adianta procurar outro tipo de coisa. Nunca se isente da sua responsabilidade. E tenha o desconfiômetro ligado, ok? E Gilmene fica por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, comente e dê a sua opinião também. Vamos fazer esse canal crescer? Se você acha que é benéfico me assistir, continue. Vai ser maravilhoso estar com você. E nunca se esqueça, nós nascemos com todos os poderes. Ninguém tem mais poder do que você. Ok? Primeiro consulte o seu coração e deixe a sua mente trabalhar. As pessoas podem te ajudar, sim. Mas se você não se ajudar, nada vai conseguir mudar. Somos o dono e o senhor da nossa razão. Ok? Um grande beijo no coração de vocês. Palavra de amigo fica por aqui. E nunca se esqueça de consultar o seu coração. Um grande beijo e tchau, tchau!